Graça e paz, amada igreja. Que prazer, que alegria poder estar aqui com vocês nessa live muito especial. Temos uma expectativa muito grande para tudo aquilo que iremos tratar, que iremos falar, que iremos aprender e discutir sobre um assunto muito importante que certamente é de relevância para todo pai, toda mãe. Por isso queremos convidar você, a sua família, a sua casa. Chama seus filhos, chama sua filha, coloque ele do seu ladinho, pois o que iremos falar hoje é algo muito importante que certamente será bênção para a tua casa, será bênção para toda a tua família e principalmente para você, pai e mãe, que se importa, que se preocupa com a saúde física, espiritual. Nós também iremos falar hoje da saúde mental do seu filho. Como será que está a mente do seu filho? O que será que aconteceu com ele nesse tempo por conta do isolamento social? De uma hora para outra teve que parar todas as atividades, atividade escolar, atividade em família, atividades escolares. O que será que aconteceu aí dentro, nessa mente, no coração dessa criança? E é sobre isso que nós iremos falar neste momento. E para nos ajudar, trouxe aqui alguém muito especial, a psicóloga Gisele Costa. É um prazer, uma honra estar aqui ao seu lado. E nós iremos tratar exatamente disso. O tema da nossa live é quais as possíveis consequências emocionais para as crianças devido ao isolamento social. E antes de partirmos para esse tema, nós gostaríamos de compartilhar a palavra de Deus, que diz em Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 em diante, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, vosso Deus, mandou ensinar-vos para que os cumprissem na terra, que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta a guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. E o Senhor continua dizendo assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele declara algo muito importante para você, pai, para você, mãe, e coloca o teu filho do teu lado e escute o que a palavra de Deus diz. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. E também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Então, a palavra de Deus nos diz de forma muito clara que é desejo do coração de Deus que todo pai, toda mãe ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, que obedeça os seus mandamentos e que ele ensine seus filhos. Portanto, ele declara dizendo que, olha, todo momento é um tempo oportuno para ensinar seus filhos. E que nós estamos aqui, então, gerando um ambiente favorável para que você, papai e mamãe, ensine teu filho o que será que ele pode aprender com o isolamento social, o que será que ele pode aprender com esse vírus, com o Covid-19, com tudo isso que aconteceu, essa mudança social, essa transformação social, mas também o que será que aconteceu aí dentro. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, e eu gostaria de iniciar perguntando a você, Gisele, psicóloga Gisele, o que é saúde mental? Bom, digamos que saúde mental seja a equilibração, né, do qual o ser humano tem numa questão psicológica e emocional, onde ele passa pelas situações, pelas vivências da vida e ele consegue com resiliência, né, passar por elas e não ter nenhum tipo de, mesmo que tenha desconforto, mas ele consiga retornar ao seu estado inicial. Né? Então, saúde mental, digamos que é a ausência, né, de doença mental. Certo. E como se daria essa questão da saúde mental para o público infantil? Bom, também é da mesma forma, né? Onde ele passa pelas situações vivenciadas do seu desenvolvimento e com isso, ele, a partir das suas vivências, experiências, ele consegue então ter a maturidade, né? Esse equilíbrio emocional, né? Cognitivo, psicológico, na questão dos seus comportamentos, então ele consegue ter uma equilibração, né? Na vida. Certo. Todos nós
fomos pegos, na verdade, de surpresa. Nós estamos ali vivendo a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Os pais indo ao trabalho, os filhos indo à escola, podíamos vir à igreja, tínhamos então uma rotina já bem estabelecida. Mas aí no metade do mês de março, nós, enquanto nação, fomos surpreendidos com algo que até então poderíamos considerar impensado, que era o isolamento social. Nunca tínhamos vivido isso. De repente, passamos a ficar em casa, 24 horas ali dentro de casa, as crianças deixaram de ter a sua vida social, deixaram de ir à escola, deixaram de ir à igreja, deixaram de visitar familiares, deixaram de brincar na rua ou no parque. E aí eu lhe pergunto, o que o isolamento social pode ter, de que forma o isolamento social pode ter afetado a mente dessa criança? Bem, a partir dos 6 anos de idade, né, a criança ela já passa a ter as lembranças, né, recordações de eventos passados, né? Então, futuramente, essas crianças que passaram por esse período, que estão passando por esse período, elas recordarão lá sobre coronavírus, recordarão também dos pais em casa, né, trabalhando em casa no seu home office, recordarão também do tempo em que eles passaram fora da escola, estudando, né, via online, enfim, com aulas gravadas ao vivo. E isso tudo gera, assim, uma situação na criança do qual ela vai guardar, né, ela vai levar para a vida. Mas eu posso dizer ao senhor que ainda não sabemos, de fato, como que essas crianças estarão saindo, né, porque elas terão também recordações de perdas que elas tiveram nas suas famílias, né? Mas como elas sairão, ainda não sabemos. Justamente por conta da situação em que os pais que são a rocha dos filhos. Então, os filhos, eles estão absorvendo muitas das vezes o sentimento desses pais, né? Então, como eles sairão, ainda não temos essa resposta, né? Certo. Tudo dependerá muito, né, do que eles estão vendo, de como está sendo trabalhado essas situações emocionais com eles. Certo. Então, diante disso, nós podemos então pensar que cada família tem a sua dinâmica, tem a sua maneira de ser, de pensar. Então, diante da sua fala, você está então dizendo que, na verdade, as crianças elas responderão a tudo isso de acordo com o comportamento, de acordo com a fala, de acordo com a dinâmica que os pais imprimirão dentro do celular. Seria isso? Sim, com certeza. Até mesmo porque nós podemos observar a criança como uma esponja, né? Esponja, como assim uma esponja? Esponja, ela absorve, né, tudo. Então, as crianças, no seu processo de desenvolvimento, né, elas estão o quê? Observando, elas estão ouvindo e elas estão também reproduzindo. Então, aquilo que muitas das vezes elas estão ouvindo em casa, elas reproduzem, né? Elas absorvem, elas reproduzem. Então, por isso que eu citei essa situação de que a criança vai sair desse processo a partir das experiências que ela vivenciou dentro da sua casa com as experiências dos seus pais, né? Então, elas observaram, elas ouviram, elas absorveram, então elas estão reproduzindo. Certo. Gisele, então, no primeiro momento eu gostaria que você se direcionasse aos pais, nesse primeiro momento, e a pergunta seria, de que forma esse pai, essa mãe, que diante de tudo isso que aconteceu, como esse pai poderia ajudar essa criança a vencer? De repente pode ter casos de crianças que perderam seus avós, que perderam seus tios, e como esse pai, como essa mãe pode ajudar seu filho, pode ajudar essa criança, por exemplo, a lidar com sentimentos que não são sentimentos, que são sentimentos que até adultos, na verdade, têm dificuldade de lidar com eles. Que é o sentimento da perda, da morte de um ente querido. Isso certamente tem a questão do medo, a ansiedade. Então, nesse primeiro momento, direcionado para os pais, como esse pai pode ajudar seu filho, a sua criança, a vencer esses sentimentos? Sim, o primeiro passo dentro de uma dinâmica familiar é o diálogo. Né? Então, nos nossos relacionamentos interpessoais, né, nós precisamos ter um bom diálogo. Saber ouvir é muito importante. Então, com o seu filho, saiba ouvir, né? Tenha momentos ali de acolhimento dos sentimentos. Né? Então, nesse momento é muito importante isso, ter essas vivências com os seus filhos. Pois não existem emoções
negativas e positivas. Existem emoções agradáveis e desagradáveis, né? E tem 5 emoções básicas, que no caso é a raiva, a tristeza, o nojo, a alegria e o medo. Então, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo e o medo. Então, essas emoções, elas precisam ser vivenciadas por todos nós, pois são elas que nos preparam, né, para as situações. Então, você deixar com que o seu filho experiencie essas emoções é muito importante. Um exemplo, o nojo, né? Uma criança sentir nojo faz parte do processo, é importante. Então, isso vai preparar ela a não comer uma comida estragada, né? A fazer aquela situação de tipo, se eu gosto disso ou eu gosto daquilo. Isso é muito importante porque é uma construção, né, da personalidade da criança. Vocês apresenta para ela, mas ela, a partir das suas vivências, ela vai dizer se ela gosta ou não. E é por isso que eu digo que é muito importante validar o sentimento da criança, porque muitas das vezes nós, enquanto pais, nós queremos que as crianças façam aquilo que nós queremos, né? Nós queremos imprimir na criança aquilo que é nosso, quanto que na verdade isso precisa ser construído. Eu preciso trabalhar o meu filho a partir das experiências dele e não querer que ele viva a minha vida. Você precisa o quê? Viver com o seu filho e não viver pelo seu filho, né? Então você precisa gerar nele isso, né? Você precisa gerar nele vivências e experiências, mas deixar com que ele passe, deixar com que ele aprenda, com que ele vivencie, e a partir daí, então, ele tem as construções sociais dele. Gisele, então, nesse caso, nós estamos falando exatamente de que tudo isso, então, seria uma construção social, ou seja, a partir do momento que essa criança começa a se relacionar com o mundo exterior, familiar, né, e extrafamiliar, então, tudo isso passa a ser para ela uma construção social. E esse pai e essa mãe precisam estar atento a toda essa demanda, né, todas essas relações que o seu filho tem em casa, escola, igreja, comunidade. Seria isso, então? Sim, é isso mesmo. Então, eu preciso gerar situações do qual eu possa ensinar o meu filho a passar pelas situações vivenciadas, né, com equilíbrio, né, fazendo com que ele tenha reações. Possa ser que ele tenha, assim, sentimentos desagradáveis e agradáveis, a gente precisa gerar isso nele, porque vamos supor uma criança que sente raiva, né? É um sentimento ruim, né? Um sentimento de raiva, mas é necessário com que a criança aprenda a o quê? A se ter reações mais positivas acerca de alguma situação do qual ela aprendeu. Por exemplo, você diz assim pro seu filho, criança bateu nele. Aí você diz pro seu filho, você precisa se defender. Que é comum, né? Só que qual é o nosso erro aí? Quando a gente diz pra criança que ela precisa se defender, e aí eu tô ensinando meu filho às vezes, a ser agressivo, né? E isso, nesse ponto, não é tão legal. Eu preciso ensinar o meu filho a se defender, sim, mas em ter empatia pelo outro, a ter as reações que não sejam de bater, que não sejam de empurrar, né? Mas que trabalhe ali a questão da empatia mesmo, do diálogo, de se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Ok. Eu queria voltar com você mais uma vez sobre essa questão de lidar com esses sentimentos, com as frustrações. E aquela criança que perdeu um avô, por exemplo, que certamente ela está aprendendo a lidar com essa ideia da perda, sim, certo? E principalmente eu diria 2 sentimentos que foi pelo menos o que eu mais percebi, tanto aqui na igreja quanto na escola em que trabalhamos. É a questão do medo, o medo do coronavírus, que isso a mídia, de um modo geral, a mídia favoreceu, gerou esse pavor e muitas crianças estão diante da televisão, estão diante de um celular, de smartphone, e elas viram tudo isso acontecendo. E esses 2 sentimentos, Gisele, como será que esse pai e essa mãe pode ajudar seu filho? Especialmente aí o sentimento de perda de um ente querido, o avô, a avó, e também o medo. Como é que esse pai pode ajudar seu filho, especificamente nesses 2 sentimentos? Bom, como eu falei, o filho, ele vai experienciar situações e ele vai também observar o seu comportamento, né? Então, ele é um familiar seu também, é um ente querido seu. O luto, ele faz parte, ele é muito importante, ele precisa ser vivenciado, justamente. Então, assim,
nós precisamos trabalhar justamente a questão do diálogo, né? A recordação das lembranças, das boas lembranças, né? Então, trabalhar justamente nessa criança essas situações, né? A questão do medo, experienciar com a criança mesmo. Você está com medo, mas você está com medo de quê? Você está com medo por quê? Fazer as perguntas certas, né? Então, assim, não só dizer, deixa de frescura, menino, né? O que eu estou fazendo? Eu estou invalidando um sentimento que a criança está tendo. Né? Enquanto que, na verdade, a gente precisa trabalhar, né? Fazer com que a criança se sinta mais segura, né? Dizer à criança que ela é capaz, que ela pode, né? Que ela vai conseguir e gerar nele essa situação, não só dizer, mas experimentar com ele, né? Fazer com que ele veja em si mesmo isso, né? Entendi. E como esse pai pode observar quais seriam os sinais que uma criança, que o seu filho pode estar dando a partir de uma vez que ele absorveu esses sentimentos de perda, de frustração, de medo, enfim. Mas como é que esse pai poderia identificar no seu filho esses sentimentos? Quais são os sinais que, de repente, as crianças costumam externar diante de uma situação como essa? Bom, dentro da questão dos transtornos mentais, né, das situações de ansiedade, depressão, um dos fatores que corroboram muito para uma situação, né, dessa é a questão da insônia, né? Então, a insônia, a questão, por exemplo, da sudorese, né, que é justamente o suor, né? A questão da criança voltar a ter uma regressão, né, de etapas que ela já vivenciou, por exemplo, fazer xixi na cama de novo, né? Medo de dormir sozinho, voltar a dormir com seus pais, não querer mais ir para aula. Então, também depende muito do fator estressante, do fator que está o estressor, né? Certo. Então, por exemplo, se o medo estiver lá na escola, né, ela vai ter uma evasão escolar, né? Se o medo for dentro de casa, pode ser que ela queira dormir com seus pais, enfim. Então, precisa primeiramente verificar o medo, né? Por que ele está tendo esse medo e de que ele está tendo esse medo, e a partir daí, então, fazer as desconstruções que foram feitas, desconstruir, né, aquele sentimento que foi tido dele, né? Certo. E agora eu queria que você, diante disso, que tudo que você expôs, que você direcionasse para as crianças. Certamente nós temos aí crianças que estão nos assistindo, e como essa criança pode conviver, ou melhor, como ela pode reagir a tudo isso. Talvez essa criança esteja justamente com medo, talvez ela não saiba externar o que está sentindo, porque, de repente, um adulto, quando está com medo, é muito simples, e ele diz, olha, estou com medo. Com medo de quê? Estou com medo disso e disso, estou com medo da morte, estou com saudade do meu pai, enfim, tantos sentimentos. O adulto, ele tem como externar, mas nem sempre as crianças já têm essa maturação, essa maturidade para dizer, olha, estou sentindo isso e isso. Então, como podemos ajudar essa criança que está nos ouvindo agora e que talvez esteja aí sofrendo a perda de alguém, o medo, a ansiedade, a angústia, como podemos ajudar? Ok. Bom, primeiro, crianças, quero dizer a vocês que o medo, a raiva, o nojo, né, a alegria, a tristeza, ela faz parte da nossa vida, né? Então, são reações do nosso corpo, né, de estímulos que nós temos do meio em que vivemos, né? Então, nós vamos sentir, sim, medo. Não tem problema você sentir medo, viu? Apesar de você ser muito corajoso, né? Muito corajosa, não tem problema. Mas assim, converse com o seu pai, né? Converse com a sua mãe. Diga a eles o que está acontecendo com você. Se você está inseguro, se você está triste, se você está com raiva, né? Diga a eles que eles vão poder também te ajudar. Né? Então, e a palavra de Deus diz também que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Então, o Senhor é quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege. E você tem a capacidade de dizer não para o medo, de dizer não para a ansiedade, de dizer não para a tristeza, né? E ter atitudes mais positivas e enfrentar, né, esse medo, viu? Que bom. Então, interessante, nós sabemos que o isolamento veio, sim, mudou as nossas vidas, e ele vai acabar, né, trouxe as nossas consequências, algumas consequências que nós estamos justamente tratando, mas o importante, criança, é você saber de uma coisa. Lá no livro de Eclesiastes capítulo 3, a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu.
Então significa dizer que o coronavírus veio, sim, o isolamento social chegou, sim, você talvez esteja em casa sem estudar, esteja talvez estressado. Glória a Deus que na nossa igreja nós já estamos retornando às nossas atividades, mas a palavra que eu queria deixar para você, muito importante, é que tudo isso já vai passar. É só esperar um pouquinho mais. Se tiver com medo, você tem um papai, você tem uma mamãe, você não tem motivo para ficar chorando. Você tem pessoas que te amam, que se importam com você. Você tem aqui a igreja, você tem pastor Alciclei, pastor Eusiquei, apóstolo Marcos, Kedma. Tem muitas pessoas aqui que estão aqui e que se importam com você e que te amam muito. E basta você abrir o coração e falar: olha, eu estou com medo. Ei, eu estou sentindo algo. Fale, porque certamente Deus se importa contigo. E tem muitas pessoas que se importam com essas crianças. E na verdade é por isso que nós estamos aqui, para dizer para você que não temas, porque o Senhor está contigo. O Senhor, Deus que te criou, Ele mesmo que te sustenta, Ele mesmo que te salva. Em que momento esse pai e essa mãe chegaria a hora de ele procurar uma ajuda profissional? Diante de tudo isso, ele olhando para o quadro, olhando para a sua casa, olhando para o seu filho, em que momento ele poderia dizer assim: olha, eu preciso de uma ajuda de alguém, eu preciso da ajuda de um profissional? Em que momento seria esse? Certo, então, você enquanto pai, você conhece, né, as reações e as ações dos seus filhos. E assim, quando procurar uma ajuda profissional, é quando você já fez todas aquelas tratativas, já conversou com a criança, né, já ensinou a ela, não só conversou, mas ensinou a ela como se posicionar, né, a como realizar determinada ação, né, então, e ainda assim, esse sentimento, essa emoção, esse comportamento, ele ainda permanece, né, então, por exemplo, quando que o medo é patológico? Né? Então, quando que a raiva vira patológica? Né? Então, quando você realmente já deu as orientações, você já conversou com a criança, já o instruiu e ainda assim não teve nenhum resultado. Né? Então, nenhuma mudança de comportamento, nenhuma mudança de atitude. Então, procurar uma ajuda profissional para uma orientação, para um auxílio, até mesmo uma conversa um pouco mais aprofundada, porque às vezes, gostaria até de deixar aqui essa dica, em relação à questão da validação do sentimento da criança. Às vezes, lá na escola em que eu trabalho, eu ouço muito aquela questão: meu pai não me entende, minha mãe não me entende, ou então meu pai não me escuta, meu pai não me compreende, minha mãe não me compreende. E isso muitas das vezes acaba sendo construído por conta dessa falta de diálogo. E falta de validar também o sentimento da criança, desse acolhimento, dessa escuta. E não eu só dizer, tipo, deixa disso, menina, que isso é frescura. Para com isso, menina, que isso é besteira. Né? Então, nem sempre é besteira. E mesmo que você, no seu ponto de vista, veja que é uma besteira, é importante trabalhar esses sentimentos que a criança ou o adolescente está vivenciando. Né, para que ele seja mais seguro, um adulto, né, que tenha essa resiliência e consiga vencer nessas etapas da vida. Certíssimo. Você falando agora, eu lembrei por exemplo, da minha relação com meus pais e com meus avós. E eu lendo alguns materiais, eu aprendi sobre a questão da diferença de conflito de gerações. Né? Aquilo que foi válido para mim, na minha infância, a forma como eu fui tratado, a forma como era visto, como eram os comportamentos padrões, de lá para cá muita coisa mudou. Sim. Né? Aquela geração passou, aquela geração hoje estão aí com seus 30, 40 anos, se tornaram pais e muitas das vezes querem reproduzir aquele modelo de educação, né, na geração de agora, coisa que realmente já não se encaixa. Então talvez seja necessário muitas vezes você realmente em busca de uma ajuda, em busca de uma orientação, para poder saber como lidar com essa nova geração. Porque, afinal de contas, nós que estamos, por exemplo, eu e o pastor Eusiquei, vamos comemorar aí 20 anos de ministério, nós podemos ver quanta diferença da geração que começou conosco há 20 anos atrás para essa geração de agora. Geração que está aí com 7, 8 anos, não cabe aquele modelo do passado, já não serve para agora. Sim. Por isso é importante nós sempre estarmos lendo, aprendendo, nos renovando para podermos alcançar de fato essa geração. E eu queria lhe pedir agora que você fizesse suas considerações finais sobre esse tema, sobre tudo aquilo que conversamos e sempre, lógico, deixando uma palavra de esperança, porque afinal de contas é o que nós
estamos aí certos de que tudo isso vai passar. Confiamos em um Deus que é poderoso e que nos sustentou até aqui e certamente nos levará para vivermos ainda muitas coisas que ainda não experimentamos. Então, suas considerações finais. Amém. Bom, eu gostaria de deixar aqui então a você, né, o meu primeiramente muito obrigada por você estar aqui conosco e estar nos ouvindo e estar absorvendo tudo aquilo que nós estamos, então, nós trouxemos a você. E gostaria de dizer a você que converse com seu filho, né? Tenha empatia para com o seu filho, sente mais com ele, né? Fique um tempo, mas tenha um tempo de qualidade com o seu filho, porque muitas das vezes nós estamos de corpo presente, mas nós não estamos de fato presentes, né? Então nós estamos muitas das vezes preocupados com os afazeres e não temos aquele tempo realmente de nos desprendermos das coisas externas, né? E nos ligarmos naquilo que é essencial, né? Que é justamente uma brincadeira, é um perguntar como foi o seu dia, né? Não perguntar por perguntar, mas de fato fazer esse acolhimento que nós tanto falamos aqui, né? Dessa escuta, né? De qualidade, um tempo de qualidade com o seu filho. Então, converse, tenha rotina, estabeleça rotina, porque a rotina é muito importante, a rotina ela organiza, né? Torna a criança mais segura no que ela tem que fazer e isso até vai perdurar para um adulto com objetivos, né? Um adolescente com propósitos e isso vai ajudar ele na questão de ele ser mais equilibrado, né? De ele conseguir se adequar às situações da vida. Então, brinque com seu filho, dialogue com seu filho, estabeleça as rotinas e venha para a igreja. Eu sempre digo, alguns pais chegam comigo e perguntam, pastor, por que meu filho parece que ouve mais o senhor do que a mim? E a minha resposta há 20 anos sempre é a mesma. É porque eu brinco mais com seu filho do que você. E realmente brincar com criança, ter um momento onde você se torna parte do mundo dela, isso gera realmente vínculos, laços muito fortes e elas passam a identificar aquela pessoa como alguém que realmente se importa com ela. Sim. E muitas vezes os pais estão ali diante dela todos os dias, mas não separam um tempo de qualidade ou não entram no mundo daquela criança, né, para brincar, para se divertir com ela. Então eu gostaria de encerrar esse momento e agradecer a você pela sua companhia, pela sua presença. Agradecer a você também, Gisele. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e lhe fazendo crescer na sua profissão e que você continue servindo a Deus como sempre o fez. Amém? Então, diante disso, eu gostaria de concluir com o mesmo versículo que iniciamos, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essa palavra é Deus falando a Moisés, para Moisés falar ao povo de Israel. Portanto, essa palavra é para todos nós que somos povo de Deus. É para você pai, você mãe que está aí. E Deus está dizendo assim, olha, a primeira coisa que precisa, a minha palavra precisa estar no teu coração. A minha palavra precisa fazer parte do teu interior. A minha palavra precisa ser prioridade na tua vida, para que a partir disso, aí uma vez que a palavra de Deus está no meu coração, aí ele diz, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, o ensino da palavra será algo do cotidiano, será uma rotina. Então, o coronavírus não veio para nos matar, mas ele pode ser certamente uma ferramenta de Deus para ensinar teu filho, primeiro, quem é Deus. É muito importante. Onde é que está Deus diante de tudo isso? Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem a sua permissão. E tudo que Deus permite tem um propósito. Quais os possíveis propósitos de Deus? São tantos, né? Mas eu particularmente creio que um deles, Gisele, foi Deus dizer assim, eu quero todo mundo juntinho. Eu quero todo mundo em casa. Eu quero organizar a casa. Eu quero dar um tempo para esse povo que está correndo de um lado para outro em busca de tantas coisas e voltar a sentar na mesa juntos. Voltar a sentar à mesa, tomar bênção, compartilhar a vida. E eu lembro muito de Salomão. Salomão diz, olha, tem muita gente que está correndo atrás do vento. Talvez nós estivéssemos nessa correria toda, atrás do vento, atrás de dinheiro, atrás de uma posição social. Isso é importante? Mas a coisa mais importante para Deus, certamente, é a tua casa, é a tua vida, é a tua família. E que maravilha, eu imagino você podendo ter seu filho nesse tempo, desfrutar da presença dele,
porque certamente aquilo que fica na mente de uma criança, a partir dos 6 anos, como aprendemos aqui, são as boas lembranças. Ela já começa agora a lembrar, e isso vai ser para toda a vida dela. Lembrar que, olha, quando lembrarem, existiu um tempo, o tal de um Covid, sim, olha, ele foi maravilhoso. Foi o tempo que eu mais vivi com meu pai em casa. Então você pode transformar tudo isso em um caos, ou você pode transformar todo esse caos em uma bênção. E o desejo do nosso coração, o desejo do Ministério Apostólico de Getsemane é que a tua vida, a tua casa seja visitada pela presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? O Covid não veio para nos matar, ele só veio para revelar para nós que servimos a um Deus que é muito poderoso, que te ama, que ama a tua casa. Deus te abençoe. E finalizando agora de verdade, a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for idoso, não vai se desviar. Deus te abençoe, graça e paz. Amém.